Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que rola. Nosso São Paulo Futebol Clube, nosso tricolor do Morumbis, o maior clube do mundo, vocês acompanham aqui. Inclusive, galera, já vão deixando nos comentários a frase que vocês mais gostam. SPFC, o maior clube do mundo, já vão comentando. E galera, antes da gente começar, isso é muito rápido, vai aí no botãozinho vermelho inscrever-se, se inscreve aí e ative as notificações pra vocês não perderem nada, pra vocês não perderem nenhum vídeo, porque eu, Tidico, vou trazer vídeo pra vocês todos os dias, atualizando vocês e mantendo vocês informados em tempo real de tudo que rola no maior clube do mundo, São Paulo Futebol Clube. Lembrando, galera, que se inscrever é de graça, não custa nada. Então se inscreve aí e ative as notificações. E galera, vão deixando o like. O like também é de graça, também não custa nada e ajuda demais no trabalho diário, no trabalho do dia a dia, no crescimento, no desempenho, no desenvolvimento do canal. Por isso que eu peço like pra vocês. Posso contar com essa moral? Valeu, galera. Vai tacando no like aí porque isso ajuda muito. E quem não comentou, vai comentando aí a frase que vocês mais gostam. Titi, qual que é mesmo? SPFC, o maior clube do mundo. Vão comentando enquanto vocês vão assistindo o vídeo, porque nós temos excelentes notícias em relação ao nosso treinador Zubeldia e o Wellington Rato, né? Além desse começo fantástico que o treinador vem tendo à frente do comando técnico de São Paulo, né? Esse começo avassalador em relação a resultado e boas impressões. Eu não gosto de chegar aqui e falar só de resultados. Eu acho que futebol não é assim. Embora os resultados deles sejam espetaculares, eu prefiro mil vezes falar da boa impressão, do analisando minuciosamente e o detalhe que nós, São Paulinos fanáticos, nós torcedores que vivemos, respiramos São Paulo, analisamos ele fazendo. A gente vê que não é só porque ganhou, porque é muito fácil você usar de oportunismo, você se apoiar simplesmente em números, seja na vitória ou seja na derrota. É muito fácil fazer isso. Então não é isso que eu tô falando do Zubeldia. Além dos números serem incontestáveis e excelentes, o cara tá invicto, não é por isso que eu falo, é pelas substituições que ele faz, é da forma como ele instrui os jogadores, é da forma como ele monta o time, é da forma interessante que a gente vê o trabalho dele crescendo e já vê evolução de alguns jogadores que não vinham tão bem pelo São Paulo. A gente já vê esse crescimento de alguns jogadores. Então não são só números que dá pra falar desse trabalho, por mais recente que seja, por mais no começo que esteja desse trabalho do Luiz Zubeldia. É nisso que eu gosto de me apoiar, é nisso que eu gosto de falar. E aí, nós temos uma coisa muito bacana, muito legal, que é o Zubeldia falando do Wellington Rato. Jogador que nós temos duas notícias recentemente. O Wellington Rato tá para voltar. Não sabemos ao certo em que jogo que irá... Desculpa, gente. Não sabemos ao certo que jogo que irá retornar, mas o Wellington Rato está para retornar pro São Paulo. Ainda bem, um jogador que a gente precisa, que a gente usa, que foi muito importante e titular no título, na conquista do título da Copa do Brasil. É um jogador muito importante pro elenco. E a melhor notícia, né, que vem com outras duas notícias, na verdade, é que o São Paulo quitou, né? Tivemos informações de que o São Paulo quitou uma parte que faltava do Wellington Rato com o Atlético Goianiense. E aí, se pergunte de quanto foi. Eu não gosto de falar de valores aqui. Falam que foi em torno, que o Wellington Rato custou 5 milhões de reais. Eu não acredito em nenhum valor que eles divulgam, né? Pra mim, nunca vai saber ao certo. Eu só acredito nos valores que eles falam em relação a compra, empréstimo, venda, salário de jogador, só se eles colocarem o contrato na minha cara. Então eu não acredito em nenhum valor. Só que quando falam-se em 5 milhões, pode não ser esse valor exato, né? Quem sabe é quem fez mesmo a transação, o negócio, mas dá a entender que o Wellington Rato é um jogador barato, né? A gente vê que não sabe o valor ao certo, eu não ponho minha mão no fogo por nenhum valor que a diretoria, que o São Paulo divulga, mas, e mesmo porque a gente nem vê o São Paulo divulgando, vê jornalistas, programas, vê outras pessoas falando de valores. O São Paulo mesmo nunca se posiciona em relação a valor. Se posiciona, é raríssimo, por isso que eu não acredito. Então, mas o Wellington Rato a gente vê que é um jogador relativamente barato, né? Algo em torno, vamos pensar que ele vale de 4 a 6 milhões de reais, que ele valeu isso pro São Paulo, com os valores que foram divulgados, aí com os valores que são falados. E ele é um jogador muito barato pelo mercado atual do futebol, pela moeda como tá e pelo rendimento do Rato. Isso que é mais legal. Nós tivemos o Ferrarese. Por exemplo, eu gosto do Ferrarese. Acho que o Ferrarese ele é muito bom zagueiro. Só que o Ferrarese ele é um zagueiro que custou 20 milhões.
O David pediam quase 20, pediam 19 e 20 no DVD. O David que tá lá no Vasco, né? Então sabe, é maluco. Aí você pega, quem rendeu mais? O David, uma passagem patética pelo São Paulo, né? Fez 1 ou 2 bons jogos, um gol importante contra o Palmeiras. Uma passagem patética pra mim. Independente, era empréstimo. Mas imagine se o São Paulo compra o David por 18, 19, 20 milhões de reais. E o Rato, que rendeu muito mais que o David, vale 5. Algo em torno de 5. Ferrarese, que é um zagueiro que eu particularmente gosto. O Ferrarese é um zagueiro que eu particularmente gosto, mas eu acho absurdamente caro. Se comparar a importância do Ferrarese com o Rato, pelo que um e outro já rendeu, te digo, mas calma, o Ferrarese ainda vai render e tal. Acredito sim, ele não teve tantas chances igual o Rato, realmente. Mas assim, se comparar a importância de jogador, o que um rendeu mais que o outro, o Rato ele é basicamente de graça. Pelas transações, pelas negociações, pelos negócios que o São Paulo faz e pelos valores que os caras pedem e os valores que os times, que os clubes, que os empresários pedem por alguns jogadores específicos, como foi o caso do David. Como é o caso, acho que do próprio Michel Araújo, né? Acho que se fosse comprar seria algo em torno de 15, 18 milhões, não sei também. E quem que a gente prefere pro elenco? O Rato, que custou aproximadamente 5, ou o Michel Araújo? Então é um negocião. É um negocião do São Paulo. E aí, já dá pra fazer um link com esse Luciano Vieto, que o São Paulo tem interesse, mas agora o Cruzeiro entrou na jogada. E esse cara, o São Paulo já tinha interesse anteriormente. E o São Paulo, muito provavelmente, não deve avançar, porque o São Paulo não quer avançar com o Luciano Vieto. Isso ainda não está cravado. São Paulo ainda pode fazer uma proposta oficial para o Luciano Vieto, não sabemos. Por enquanto, na jogada pro Brasil aqui, é São Paulo e Cruzeiro. Por enquanto, tá? Mas ele pode ficar lá fora, não dá pra saber ainda. Tudo pode acontecer. Só que assim, aparentemente o negócio esfriou. Se esfriou é porque o São Paulo não quer. Porque se o São Paulo entrar na jogada com o Cruzeiro, é óbvio que o cara prefere vir pro São Paulo. Mas assim, falam que o Cruzeiro estaria oferecendo algo em torno de um salário de 1 milhão e 200 mil pro Luciano Vieto. Eu acho caro. Eu acho que você vai pagar um valor assim, tem que ser pra um cara do nível do Lucas, né? Aí você pode pagar um valor assim, um valor astronômico. Pode ser um valor aproximadamente disso pra um Alexandro, um lateral esquerdo que o São Paulo precisa. Então, pro Luciano Vieto, gente, parênteses, tá? Pra mim é um bom jogador. Pra mim é um cara que pode render, tá? Mas eu acho ele caro. E aí, dá pra gente colocar na balança que muito provavelmente o São Paulo está indo atrás de jogadores de maior expressão. Lembrando que o Luciano Vieto é um bom jogador, mas o São Paulo aparentemente está indo atrás de um jogador de maior expressão para pagar um salário tão grande, tão alto assim, né? Que seria um dos maiores do elenco caso o São Paulo fosse negociar. Então, aparentemente, o São Paulo esfriou pelo Luciano Vieto e o São Paulo tem que procurar negócios. Ou você traz um cara de muito nome para pagar isso, por isso que para mim isso é excelente. O São Paulo meio que dá uma recuada pelo Luciano Vieto. Ou você paga esse valor por um cara de grande expressão já, ou você faz um negócio muito bom, igual o Rato, igual o Wellington Rato. Que você pega um cara boleiro, um cara que rendeu muito pro São Paulo, que você pagou relativamente mais barato do que todos que ultimamente que vieram aí. É isso que o São Paulo tem que fazer. Pra minha diretoria, essa diretoria em relação à contratação é muito boa. É muito legal. Te digo, o Rames deu errado. Mas todo mundo queria, né? Eu amei, eu simplesmente amei quando o Rames veio. Vocês não gostaram quando o São Paulo anunciou o Rames? Infelizmente deu errado. A gente não sabe nem como é que vai ficar agora. Mas eu simplesmente adorei. Então, em relação a e aí quer falar de qualquer outro jogador, Luiz Gustavo, de muita expressão. São Paulo vai forte atrás do Alexandre. Já tô trazendo isso aqui sempre pra vocês. Tem o Bobadilha, que é um jogador que a gente não conhecia tão bem igual esses jogadores de Champions League, mas pra mim é uma boa contratação. O Eric, pra mim, é um cara que não é pra ser titular do São Paulo, mas é um belíssimo jogador pro elenco, pra essa carga de jogos aí. Quando entrar com o Wellington num Brasileirão, por exemplo, vai disputar umas quartas de Libertadores, só dando um exemplo aqui. No final de semana, apoia o Wellington no Brasileirão. Eu acho ótimo. Ferreirinha, uma baita contratação. Então, as contratações, as negociações dessa diretoria, eu particularmente gosto bastante. E galera, não dá pra falar do Caio Jorge, né? Caio Jorge, que já foi interesse do São Paulo, aparentemente não vai ficar na Europa também, e aí começa toda a movimentação de mercado, né? Por enquanto, não tem nada... Gente, prestem bem atenção. Não tem nada oficial pelo Caio Jorge, mas essa diretoria, o Júlio Casares, não nos surpreenderia caso tivesse uma proposta, uma sondagem oficial, um interesse do São Paulo, de novo, em cima do Caio Jorge. Por quê? Porque a gente já, assim como o Luciano Vieto, São Paulo já teve interesse anteriormente no Caio Jorge. São Paulo já teve interesse lá atrás pelo Caio Jorge e não conseguiu, né? Um valor muito mais alto do que
do que poderia acontecer. E o São Paulo, você fala, Tidico, mas o São Paulo já tem centroavante, já tem atacante, já. O São Paulo, a gente sabe que o São Paulo não tá nem aí pra isso, né? São Paulo, em uma possível oportunidade, se ele vê que dá negócio, ele vai e compra mesmo, ou contrata, ou faz empréstimo, ou manda luvas, alguma coisa o São Paulo faz pra trazer. São Paulo nunca, quando tava com o Pablo Maia, com o Alisson, aí veio o Mendes, veio o Jackson Mendes, teve vários jogadores ali que a gente tinha para a mesma posição. São Paulo nunca se importou com isso. Então, em uma possível oportunidade, São Paulo faria proposta sim pelo Caio Jorge, tentaria a contratação do Caio Jorge. Assim, aparentemente um negócio muito difícil, né? Muito provavelmente ele não volte pro Brasil. Muito provavelmente ele continue lá fora, mas não dá para se descartar, uma vez que o São Paulo, a diretoria já falou que monitora, sonda as situações de vários jogadores, né? Que em todas as janelas sonda, monitora as situações de muitos jogadores e principalmente de um dos que já foi e é interesse da atual gestão, atual diretoria, como já tinha tentado anteriormente a contratação do Caio Jorge. Mas nesse momento muito difícil, né? Rolar alguma proposta oficial pro Caio Jorge no São Paulo. Não seria surpreendente, mas nesse momento um tanto quanto difícil por todo o cenário, por todo o contexto da situação. Galera, chacoalhada referente ao Di Maria, né? Uma coisa muito... Foi surpreendente, né? Uma coisa que pegou todo mundo de surpresa. Foi que um jornal, né? Parece que um programa caiu em uma fake news em que não é fake news, caiu em uma piada, caiu numa brincadeira em que o Di Maria, o presidente do Benfica estaria se despedindo, né? Estaria decretando a saída do Di Maria. Gente, presta atenção, não está acontecendo nada. Di Maria, por enquanto, é jogador do Benfica e muito provavelmente continue. Muito provavelmente não, é difícil falar. Hoje, eu acho que tá mais pra continuar lá na Europa, mais pra continuar do Benfica do que pra vir pra América do Sul. Tínhamos, né, que ele voltaria pro clube dele lá da Argentina, mas não e tal, e o São Paulo nunca saiu da jogada. Veio, se eu não me engano, acho que o Muricy falando que tinha falado, não, impossível, muito difícil e tal. Só que aí a gente já vê o Júlio Casares em um outro momento falou, não. Di Maria é interesse, ele deu a entender, né, é interesse sim e o mundo dá voltas. Então, o Júlio Casares, ele deixa... Pra mim, algo em relação ao Rames Rodrigues, né, pelo Di Maria. Pela proporção, pelo nome do jogador. É um jogador que foi sondado bastante pelo clube. Teve, inclusive, jornalistas, não dá pra cravar nada, né? Mas jornalistas que chegaram em... Falaram que o São Paulo que ia ser uma bomba, mas que o Di Maria estava sendo até negociado já com o São Paulo, mas eu nunca cheguei e cravei isso pra vocês, porque eram informações que não passavam credibilidade nenhuma, então eu fui apurar isso pra vocês, mas assim, nunca saiu nada oficial de uma possível negociação, mas essa sondagem, esses rumores, essas especulações que rola entre Di Maria e São Paulo me remete muito ao Rames Rodrigues. Quando lá atrás teve a conversa, né, de Rames no São Paulo, aí todo mundo, palhaçada, não sei o que e tal. E tinha mesmo, né? O cara, depois de alguns meses, fechou. E aí nós ficamos sabendo que o Casares, o Belmonte estavam realmente com muito afinco para trazer o Rames Rodrigues pro São Paulo. Então o Di Maria, ele me dá um pouco, me remete um pouco a isso. É um cara muito grande, é um cara, assim, o Di Maria pra mim mais jogador da carreira do que o Rames, né? Posições diferentes, mas o Di Maria maior, melhor, né? Mais ganhador que o Rames, uma carreira bem melhor que a do Rames. Mas pelo nome, pelo nível de fama, me remete a isso. Você fala, é um cara que seria muito legal, né? Seria muito maravilhoso, muito surpreendente, mas a gente fica, será que tá tendo alguma coisa mesmo? Será que vem? Como o Rames e o Lucas recentemente deixaram a gente sonhar e ter esperança com esses nomes gigantescos, como o Luiz Gustavo e agora o Alexandre também, por que não o Di Maria, né? Uma vez que o São Paulo, o presidente manteve essa história em aberto. Mas assim, por enquanto não teve nada. Quis trazer isso pra vocês porque foi parece que foi uma piada, né? E o programa realmente caiu, né? Em que o presidente do Benfica teria decretado uma saída do Di Maria, mas que não foi nada disso. Isso pode até acontecer, mas ainda não aconteceu e ainda a gente tem um pinguinho, né? Sei lá, alguma coisinha mínima, pelo menos, que seja do Di Maria do São Paulo. Mas vamos ver como é que vai ficar. Eu vou apurar e trazendo tudo aqui pra vocês. Galera, comentem, dê opinião, quem quiser, é claro, vai deixando nos comentários. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.